E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que estão? Bom, passando aqui para poder a gente terminar, certo? As nossas atividades dessa semana. E nessa semana, lembrando que nós terminamos o volume número 1 do nosso módulo, tá bom? Nós iremos terminar, nós já estamos na página 88, certo? O professor vai ajudar vocês a responder agora algumas questões contidas nas páginas 88 e 89, e assim vocês fazem o restante, né, das questões para que a gente possa finalizar o nosso módulo, certo? E consequentemente na próxima semana nós iremos começar o nosso volume número 2, tá bom? Então vamos lá. Questão número 88, questão número 26 da página 88 do volume 1 de vocês, finalizando o volume 1, tá bom? É uma questão da UEL, tá? Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Acompanha aí, por gentileza, tá bom? Para que a gente possa responder. Cara, como você é feio, hein? Aí o médico e o paciente, né? Ora, doutor, o que é isso? O que importa é minha beleza interior. Médico, né? Chama isso de beleza. E aí, como ele está fazendo um procedimento cirúrgico no paciente, ele retira, né, algumas partes de dentro do paciente e mostra para ele e diz sobre a beleza interior dele. Só que o que está valendo aí não é essa característica da utilização da beleza interior da pessoa, não, no lado sentimental, do lado humano, né? Há uma utilização de palavras, né, com sentidos diferentes, né? Ou seja, só dá para poder a gente perceber de acordo com o contexto, né? E aí a questão 26 baseia-se no seguinte: com relação à tirinha, assinala a alternativa correta. Aí você tem na letra A relação do paciente revela a falta de entendimento do discurso expresso pelo médico sobre o seu estado de saúde. Na verdade, a relação entre paciente e médico perpassa uma ideia contida e não contida da relação do médico, né? É o médico que sobressai e o caracteriza de forma, entre aspas, errada, né? Porque ele utiliza um linguajar denegrindo a imagem totalmente do paciente. E aí o paciente, para se sobressair da situação, ele fala que o que importa é a beleza interior, ou seja, o lado sentimental, o lado humano da pessoa, e não o aspecto físico, né? Então essa questão não seria a alternativa correta, por se tratar dessas perspectivas. Na B, a sátira se faz presente no último quadrinho, ao demonstrar um erro cometido pelo médico. Não é necessariamente um erro cometido pelo médico, porque quando a questão fala em erro cometido pelo médico, nós podemos associar como um erro, né, um erro médico, o que não ocorre nesse sentido, né? Ele está fazendo um procedimento cirúrgico, então o erro perpassa sobre a utilização propriamente do contexto linguístico, né, da linguagem utilizada, tá bom? Letra D. Há uma crítica que os médicos que se preocupam com... Essa questão nem vou continuar, porque ela não faz sentido nenhum. Ela diz que os médicos, né, de forma geral... Então, isso aí a gente já elimina a questão, né? D. O efeito do humor se apoia na polissemia, na expressão beleza interior. É só agregar, né, pessoal? Qual é o assunto que nós estamos estudando? Polissemia, que é o sentido da utilização de uma palavra em dois sentidos ou três diferentes. Isso vai depender muito do meu contexto. Então, quando o paciente fala beleza interior, ele não está falando beleza interior do aspecto físico, como o médico se sobressai nessa característica. Ele está falando sobre o aspecto humano, né? Sobre a beleza que ele tem no coração, né, de amar o próximo, se preocupar com o próximo e etc. Então essas são as características, né? Não é o aspecto físico da sua forma física interior ou exterior, né? Então essa é a questão da questão número 26, alternativa D, porque o contexto polissêmico da beleza interior está perpassado sobre um contexto do aspecto humano, de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano que ajuda os outros, de ser um ser humano que se preocupa com alguém, que demonstra amor, demonstra cuidados, né? Então, é o contexto da polissemia em um sentido diferente, porque a polissemia trata-se da utilização de uma palavra para dar alguns sentidos, que é o que acontece aqui nesse contexto, tudo bem?
A gente já nem cogita, né? O segundo quadril é marcado pelo uso da linguagem denotativa. Denotativa é a linguagem real da utilização. Se fosse conativa, aí sim, né? Sentido irreal, mas denotativa não. Então, questão número 26, letra D, tá bom? Questão 27. Todas as sentenças baixas apresentam ambiguidade. Assinala a alternativa em que a ambiguidade não pode ser desfeita com a simples alteração na ordem das palavras. Na questão anterior, trouxemos o assunto polissemia. Nessa questão, trouxemos a ambiguidade. Tá? Essa questão número 27, eu vou deixar para que vocês respondam, tá bom? E baseado nisso, eu vou responder a questão número 28 da UERJ, certo? Que trata-se também dessa característica ambígua e polissêmica, bom? Tem uma tirinha aí, né? Fora, viemos aqui protestar contra o sistema. Basta, agora não vai dar. O sistema está fora do ar, né? Aí a questão diz, o sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. O termo em questão essa tá facinho, né? Nível Teletubbies essa. É o sistema, né? Porque quando o pessoal está protestando contra esse sistema, ele está protestando contra o sistema governamental, né? E quando o rapaz da assessoria diz sistema, ele caracteriza como sistema utilizado de computadores, telefones, né? Então ele diz que o sistema está fora do ar. Ou seja, há uma ambiguidade, né, polissêmica agregado à palavra sistema. Uma polissemia porque ambos interpretam sistemas de formas diferentes, só pelo contexto a gente consegue detectar. E uma ambiguidade porque o protesto é no sentido governamental e o rapaz da assessoria diz que é no sentido de computador, de tecnologia, né? Então, questão 28 respondida, alternativa letra C, sistema. Tudo bem? Ajuda vocês a responder a questão anterior, questão 27, tá? Vamos para a questão número 29. De acordo com o que foi estudado ao longo do capítulo, pode-se afirmar que o texto injuntivo é um texto. Pessoal, o que é um texto injuntivo, né? Como vocês puderem ver ao longo do nosso material desse volume 1. O texto injuntivo, ele trata de algumas características, né? Ele instrui, como o próprio nome já diz, ele instrui a você, leitor, a fazer algo, né? Professor, temas de gênero injuntivo. A receita de bolo, bula de remédio, né? Ele instrui a você como fazer o bolo, ele instrui a você como utilizar a medicação, quais são as recomendações, né? Então, o texto injuntivo é esse texto que instrui a você a fazer algo, tá bom? Então, permeia-se sobre essa característica, o texto injuntivo. Aí na letra A diz, apresenta argumentos consistentes do autor para fundamentar seu posicionamento. Não é um texto dissertativo argumentativo, é um texto injuntivo, onde instrui você a fazer determinada coisa. Narra acontecimentos. Quem narra é narrativo, tá bom? C, descreve com detalhes alguma cena. Não tem nada a ver, né? D, orienta os leitores sobre o proceder em determinadas situações, apresentando um passo a passo como sugestões de agir. Exatamente, é isso que acontece na receita de bolo. O passo a passo de como você vai fazer aquele bolo está ali dentro daquele texto injuntivo. O passo a passo de como você vai utilizar o medicamento está ali dentro da bula. Entendeu? Então, permeia sobre a letra D. Letra E, mostra de maneira poética. Poética é poesia, não tem nada a ver com texto injuntivo. Tá bom? Questão 29, letra D também respondida, tá? Virando a folhinha aí de vocês, tá bom? O professor vai ajudar vocês a responder a questão número 30 e 31, tá? Na 30 tem o seguinte: leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Vocês vão perceber que tem uma imagenzinha aí. Faça alguém nascer de novo, seja um doador de órgãos, quando decidir, converse com sua família. Note que aí é um texto injuntivo, né? Está demonstrando, está instruindo a você ser um doador de órgãos, né? Está sugerindo que você seja um doador de órgãos, né? E o texto injuntivo permeia sobre uma característica primordial, verbos no imperativo. Qual é a característica de verbos do imperativo? Ordenar ou pedir alguma coisa, né? Então, o verbos do imperativo tem essa característica de ordenar ou solicitar
alguma coisa. Dessa forma, ele faz perante as características do texto injuntivo. Então, temos A. Apresenta a imagem da criança para ser... Não. B. Mostra argumentos plausíveis. Bem, não. Pela minha explicação, vocês já vão matar qual é a questão, né? Conta como a criança nasceu de novo. Não. Dá detalhes da doação de órgãos. Não dá detalhes da doação de órgãos. Sugere, né? Sugere a partir do uso dos verbos imperativos que ele doe órgãos. Exatamente. O texto injuntivo caracteriza pela sugestão de mostrar passo a passo como proceder, né? Ele não está falando do procedimento de órgãos, ele está falando sobre sugerir que você doe órgãos, né? E essa característica está presente principalmente com verbos no imperativo, ok? Porque a sugestão é onde você solicita, é onde você pede algo. Então, esse modo verbal serve para direcionar essas características. E a questão 31, os elementos que caracterizam o texto injuntivo são, como eu detectei na questão anterior. Letra A, linguagem subjetiva emocional? Não. Descrição pormenorizada de objetos e seres? Pior. Uso de verbos imperativos, linguagem objetiva. O texto injuntivo tem uma linguagem objetiva. Olha, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Ou seja, verbos no imperativo. Desta forma, a questão correta da 31 é a letra C, tá bom? Pessoal, aqui eu respondi algumas questões, certo? Vou solicitar para que vocês respondam aquela questão anterior da ambiguidade 27 e continue respondendo até a página 92, onde desta forma finalizamos o nosso módulo volume 1. Esta semana será para a gente finalizar esse módulo, certo? Para deixar vocês mais tranquilos, e a próxima semana já pode preparar o material número 2 para que a gente termine. Tchau, pessoal. Até a próxima. Saúde e paz para todos.